Um soldado do exército americano recusa-se a pegar em armas durante a Segunda Guerra Mundial e acaba salvando a vida de cerca de 75 homens. O filme começa contando a infância de Desmond, um garotinho meio travesso que vivia brincando com o irmão Ralph com brincadeiras como subir em lugares altos e cair na porrada. Os dois eram criados pelos seus pais, um alcoólatra problemático e traumatizado pela guerra, e sua mãe, uma mulher racional que tentava ser o ponto de equilíbrio dali. Um dia, brigando, Desmond nocauteou o irmão com uma pedra. Então, Ralph fica apagado por um tempo, e esse é um dos pontos em que ele aprende que tirar a vida de outro homem é o pecado mais abominável aos olhos de Deus. 15 anos depois, ele se torna um grande homem. Ele sempre sonhou em ser médico, porém não pôde estudar. Ainda mora com os pais e um irmão, e um dia se apaixona perdidamente por uma enfermeira depois de 3 minutos de conversa, a Dorothy Schutt. Os dois começam a sair, começam a namorar. Semanas depois, quando o irmão decide se alistar no exército, e apesar da mãe não gostar da ideia e o seu pai ter ficado traumatizado pela guerra, ele vai vendo que as pessoas não podem lutar por ele, não podem lutar por uma causa enquanto ele continua levando sua linda vida. Desmond também decide se alistar para salvar vidas na guerra. No quartel conhecemos o senhor que comanda ali, o sargento Howell, que faz todo mundo ficar com medo dele. Ele ridiculariza a aparência magra de Desmond. Nos treinamentos, Desmond vai muito bem. Inclusive cria rivalidade com Smith. O problema mesmo é na hora de pegar em armas, porque todo mundo pega e ele diz que não pode pegar em armas. O sargento sai e avisa a todos para não confiar em Desmond, pois ele não vai salvar ninguém numa guerra. Quando Smith fica sabendo, ele vai tirar satisfação com o Desmond, com a justificativa de que na Bíblia está escrito para dar a outra face quando alguém te bater. Ele não revida, não pede para sair do quartel e continua a sua árdua caminhada no dia de folga em que inclusive ele ia se casar. Não autorizam sair, até porque, se ele não pegou numa arma, não completou o treinamento. Então ele fica preso alguns dias, tem um ataque de raiva e a própria Dorothy vai tentar convencer o jovem a desistir disso tudo. De qualquer forma, ele segue e durante a noite acaba tendo um sonho, que mostra seu pai brigando com sua mãe, apontando uma arma para a mulher, e se não fosse ele, quem sabe o que poderia ter acontecido. Como as coisas estão difíceis para caramba, o pai do Desmond fica sabendo disso e, como ainda tem um pouquinho de moral no quartel, acaba indo falar com um dos chefes. Convoca o Desmond, onde a ideia é fazer com que ele alegue culpa e saia de lá como símbolo de desonra. O problema é que ele obviamente não quer, até porque se sentirá culpado. O pai compra a ideia do filho, faz com que o general que comandou ele numa guerra passada retire toda ela acusações de má conduta do Desmond. O casal finalmente sai para sua folga e ambos perdem a virgindade. Uma batalha finalmente chega e os homens que eles vão substituir são traumatizados. A maioria fica com medo, mas mesmo assim sobem uma montanha e o conflito começa. A batalha é brutal e dezenas de soldados morrem. Porém, no meio disso tudo, Desmond salvou Smith e sai ajudando um monte de soldados. Se conquista o ponto e no dia seguinte eles pensam em avançar. Enquanto alguns descansam, o homem continua procurando a gente nos destroços. Ele e o Smith, que tá arrependido por ter o chamado de covarde anteriormente, até que criam uma amizade. Quando dorme, o Desmond tem um pesadelo onde ele e o Smith morrem. Então o colega olha para ele e questiona se ele não acha melhor pegar uma arma. Outro flashback entra em cena e é mostrado que o Desmond se arrepende de ter quase apertado o gatilho em direção ao seu pai depois de vê-lo brigar com a sua mãe. Foi o momento em que ele decidiu nunca mais pegar em uma arma. De manhã, os japoneses novamente atacam. E como estão em um número muito maior de soldados, os rapazes decidem recuar. Alguns deles acabam sendo baleados, incluindo o próprio Smith, que acaba morrendo nas mãos do seu amigo. Ele acaba ouvindo um pedido de socorro, então sozinho decide entrar no fogo cruzado para ajudar os soldados. As coisas se complicam quando os japoneses se aproximam e o Desmond é obrigado a se fingir de morto. Durante essa fuga, ele acaba encontrando um japonês e o ajuda. A noite chega e ele ainda continua salvando o ferido, como se não houvesse o amanhã. Pela manhã, ele ainda consegue salvar o sargento e consegue o respeito de todos ali. No dia seguinte, o capitão da missão pede desculpas e fala que nenhum outro homem fez tanto pelo seu país. Eles ainda planejam atacar novamente, porém só querem ir com ele porque acredita que nele há um milagre. Por fim,
Os japoneses perderam o território, mas com honra, e Desmond, depois de ter chutado uma granada, acabou tendo a perna fraturada. O filme termina mostrando ele na vida real ganhando uma medalha de honra, o maior prêmio por coragem no combate dos Estados Unidos. Se você gostou desse resumo de Até o Último Homem, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever para não perder mais resumos de filmes como este. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.